Ele nunca imaginou que a vida ainda lhe reservava um reencontro. Um encontro que o faria questionar tudo o que acreditava sobre o bem e o mal. Hoje, em Histórias que Curam, você vai conhecer a jornada de Daniel, um homem que descobriu que o seu Salvador era, na verdade, o seu maior inimigo. A vida de Daniel foi marcada pela dor desde muito cedo. Quando era apenas um adolescente, seu pai foi assassinado. O responsável por essa tragédia, um homem chamado Miguel, simplesmente desapareceu, deixando para trás um rastro de ódio e perguntas sem resposta. Para Daniel, o nome Miguel tornou-se sinônimo de vingança. Ele jurou a si mesmo que jamais perdoaria. Cada conquista, cada momento de alegria, era uma tentativa desesperada de sufocar essa memória, de apagar o passado. Mas a ferida continuava ali, aberta. O nome de Miguel queimava dentro dele, uma brasa que o tempo se recusava a apagar. Ele tentou seguir em frente, mas como se pode construir um futuro quando o passado ainda te assombra em cada esquina? Anos se passaram. Daniel construiu sua vida, mas a sombra daquele dia nunca o abandonou por completo. Certa noite, voltando para casa por uma estrada escura e sinuosa, o destino interveio de forma brutal. Em uma fração de segundo, ele perdeu o controle do carro. O veículo capotou várias vezes, girando em uma dança macabra de metal e vidro, até finalmente parar à beira de um penhasco. O mundo de Daniel ficou escuro. Ele sentia o gosto metálico de sangue na boca e o som abafado do próprio coração, que batia cada vez mais devagar, rendendo-se ao inevitável. Quando recobrou a consciência, o cenário era de puro terror. O carro estava em chamas e o calor era insuportável. Foi então que ele viu uma silhueta em meio à fumaça. Alguém estava ali, puxando-o com força para fora dos destroços, arriscando a própria vida para salvá-lo. Daniel não conseguiu ver o rosto do seu herói, apenas sentiu a urgência em seus movimentos e ouviu uma voz firme, mas calma, dizendo: "Vai ficar tudo bem, eu estou aqui com você." E logo depois, o silêncio tomou conta de tudo novamente. Daniel acordou dias depois, desorientado, em um quarto de hospital. Os lençóis brancos e o cheiro de antisséptico confirmavam que ele havia sobrevivido. Uma enfermeira, com um sorriso gentil, contou-lhe a história. Um desconhecido o havia tirado do carro em chamas, levado até o pronto-socorro e desaparecido sem deixar rastros. No entanto, ele havia deixado um nome na ficha de admissão. Um nome que fez o coração de Daniel parar. Miguel. O mesmo nome que o assombrou por toda a sua vida. Daniel tentou se convencer de que era apenas uma coincidência, um acaso cruel do destino. Mas então, ele ouviu. Do outro lado da fina cortina que dividia o quarto, ecoou uma voz. A mesma voz que o acalmou em meio ao fogo e à fumaça. A voz que prometeu que tudo ficaria bem. Ele afastou a cortina e o mundo parou. Lá estava ele. O homem que destruiu sua família anos atrás estava sentado numa poltrona, com o braço enfaixado e queimaduras visíveis nas mãos, ferido por tê-lo salvado. A mente de Daniel entrou em colapso. A raiva, o ódio que ele cultivou por tanto tempo, voltou como uma onda avassaladora. Ele queria gritar, queria confrontá-lo, queria odiá-lo com todas as suas forças. Mas, ao olhar para aquele homem, cansado, frágil, tossindo com dificuldade, algo dentro de Daniel se quebrou. O ódio monumental que ele carregava parecia pequeno, insignificante diante da fragilidade daquele ser humano. Com a voz baixa e rouca, Miguel finalmente falou: "Eu não esperava te encontrar de novo, Daniel. Mas quando te vi preso naquele carro, eu simplesmente não consegui ir embora. Eu fiz o que já devia ter feito há muito tempo." Daniel não conseguiu responder. As palavras não saíam. Tudo o que ele pôde fazer foi chorar. Chorou por seu pai, pela vida que perdeu, pelos anos de raiva guardada e, principalmente, por perceber que a vida, em sua complexa e misteriosa sabedoria, sempre encontra um jeito de nos ensinar sobre o perdão. Miguel faleceu poucos dias depois, devido a complicações dos ferimentos sofridos no resgate. Daniel nunca teve a chance de dizer as palavras "eu te perdoo" em voz alta, mas, no fundo de sua alma, ele sabia. Aquele ato final, aquele sacrifício já havia dito tudo. Às vezes, o nosso maior inimigo
não é aquele que destrói a nossa vida, mas sim aquele que nos força a encontrar a parte mais humana e compassiva de nós mesmos. O perdão pode até chegar tarde, mas quando ele chega, tem o poder de curar as feridas que o tempo não conseguiu cicatrizar. Porque o verdadeiro milagre acontece quando o amor consegue florescer onde antes só havia dor. Essa foi a história de Daniel e Miguel, dois homens que nos provaram que até mesmo a dor mais profunda pode, de alguma forma, salvar. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se aqui no Histórias que Curam e compartilhe este vídeo, porque uma simples história pode ser a luz que uma alma em silêncio precisa para encontrar o seu caminho. Obrigado por assistir.